para ela, né? Isso existe uma subjetividade aí, interpreta aquilo como sendo muito perigoso. Agora, é só nessa situação, assim, existem cenários em que a pessoa pode sofrer algum tipo de mobilidade, talvez em menor grau, em situações do dia a dia, talvez devido a um estresse muito extenso no trabalho, ou está muito ansioso com uma prova, a pessoa pode ter algum tipo de inação, algum tipo de mobilidade frente a esses perigos, talvez não tão iminentes. É, assim, a imobilidade tônica especificamente, ela está bem caracterizada frente a uma situação de grande risco para a sobrevivência, né? Inclusive, é um tema de pesquisa nosso, assim, é muito frequente a exposição a traumas no mundo inteiro, né? Então, no Brasil, a gente sabe que 83% das pessoas passaram por algum tipo de trauma, pelo menos um. Quanto? 83%. É muita coisa, É né? muita coisa. Isso foi um estudo epidemiológico grande que a gente fez, Rio, São Paulo, né? A nossa equipe participou. Então, assim, são traumas de diversos tipos. Desde o trauma de você ter a perda de um ente querido, que causa muitos impactos, isso é quase universal, até assaltos, violência sexual, várias formas de sequestro, enfim. Os tipos de trauma mais frequentes no Brasil e em muitos outros países são relacionados à violência urbana, né? Então, uma vez que você passou por traumas, a gente não tem medidas ainda, mas a gente acredita que talvez, posteriormente, numa situação que não seja tão traumática assim, talvez você possa apresentar essa imobilidade. Mas isso ainda precisa ser estudado, né? Então, por exemplo, se você nunca passou por um trauma, eu não sei se você vai ter uma tendência a ter imobilidade tônica ou não, porque tem pessoas que passam por traumas muito graves e não entram em imobilidade. Sim. Isso é natural ter essa variabilidade em qualquer espécie. E aí, só depois que você passa por uma situação traumática que você vai saber qual o seu perfil. E a gente sabe que existe um impacto para as pessoas que são muito traumatizadas, né? Isso vai modificando a sua reatividade fisiológica para os perigos e de uma forma muito surpreendente. Então, por exemplo, a gente sabe que você espera que uma pessoa que passou por muitos traumas, ela vai ter uma hiperreatividade. Sim. Intuitivamente, a gente pensa isso, mas não é verdade. Então, assim, tem artigos mostrando, e a gente tem um estudo no laboratório que a gente está submetendo para publicação, em que a gente vê que pessoas que passaram por múltiplos traumas, em vez de eles terem uma hiperreatividade, elas têm uma reatividade embotada, uma redução da reatividade. Frente a perigos, de um modo geral. Pistas de perigo. Pistas de perigo. Então, assim, esse artigo especificamente foi Startle, foi, enfim, um tipo de medida que a gente usa em laboratório. No nosso caso, a gente usou a reatividade cerebral, né? A gente usou a neuroimagem funcional por ressonância magnética, em que a gente expunha fotografias de corpos mutilados para pessoas que passaram por traumas. E a gente viu que, das pessoas que passaram por trauma e que têm o chamado transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é o tipo de transtorno que é o mais frequente depois de um trauma. Então, para as pessoas que passaram pelo trauma e adoeceram, aquelas que passaram por abuso sexual na infância, elas têm uma reatividade embotada. Então, em vez de elas terem uma hiperreatividade, né, da amígdala, da ínsula, que são regiões do cérebro que normalmente respondem para estímulos aversivos, a reatividade delas é menor. Então, assim, e aí você fala, mas a pessoa não está reagindo? Não, ela está reagindo, mas é uma forma distinta de reatividade. Talvez seja adaptativo, não sei. Né? Certamente passar por trauma não é adaptativo. Né? Certamente isso está relacionado com algum prejuízo funcional, com sofrimento, com uma série de outros fatores. Né? Sim, então, atrapalha a vida da pessoa de alguma maneira. Trabalho, relações pessoais, de um modo geral, né?